bênção para as nossas vidas. Nós sabemos que Paulo, até agora, ele está falando da salvação pela graça. Por que você é salvo? Pela graça. Por que que eu sou salvo? Pela graça. Qual o mérito seu? Zero, nenhum. Quem te... eu achei Deus. Não, você não achou Deus. Ele te achou. Nós, meus irmãos, por nós mesmos, falando de mim, eu acho que a maioria de nós não estaríamos aqui. Mas nós estamos porque Ele nos amou primeiro e nos alcançou. Foi lá, te tirou de um lugar horrível, do charco de lodo, tirou você das trevas e trouxe você para a maravilhosa luz que é Cristo, e nós somos abençoados por esse Senhor. Meus irmãos, aqui Paulo vai dizer, ele está dizendo para nós que é só a graça de Deus que nos alcança, que nos alcançou, que pode nos salvar. Então eu li um livro, eu só sei o final do nome do artista, Portier, ele é brasileiro, escreve um livro muito bom, fazendo até um comentário de Efésios. E eu, por acaso, hoje, comecei a escrever o sermão, lembrei, né? Eu falei, gente, parece que eu já ouvi esse nome em algum lugar, Unidos pela Cruz. Ouvi isso em algum lugar, não sei onde. Aí fui ver esse livro mesmo, desse cara aí, gente boa, que vai trazer uma palavra muito boa, mas assim, é muito extenso, é um livro de umas 300 páginas por aí, que ele vai falar só sobre a igreja que estava em Éfeso. Obviamente eu não fiz um resumo dele, eu só peguei o tema que ele estava usando, e inclusive a imagem que vai aparecer ali é a capa do livro, Unidos pela Cruz. Então que Deus possa falar ao seu coração, à minha vida, às nossas vidas, e nós possamos entender aquilo que o Senhor, Ele tem a nos dizer nesta noite, em nome de Jesus, neste lugar. Vamos orar, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por estar aqui, por te servir, por termos o privilégio, Pai, de poder ouvir a Tua Palavra, de poder aprender da Tua Palavra. Esse livro não é um livro qualquer, é um livro que é poderoso, ele é sagrado para nós, ele é o que norteia a nossa vida, é o livro que tem todas as respostas para nós. Então que nós, enquanto filhos desse Deus maravilhoso, possamos olhar para esta palavra e saber e entender, Deus reina, Ele está entre nós, Ele está aqui e Ele tem falado conosco. Abençoe nossas vidas, abençoe ricamente o que fale, abençoe ricamente os que ouvem, e todos saiamos daqui abençoados, edificados pelo poder da palavra de Deus. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Então, meus amados, o Paulo vai falar desse novo tempo, ele vai fazer um paralelo aqui talvez, caminhando juntos, do judaísmo e dos judeus e dos gentios. Ele vai trazer os dois para a conversa e vai dizer para nós por que é que Deus, Ele junta esses dois, e Ele fala, esses dois, eles são um só em Cristo, não há separação. Para Cristo e na cruz de Cristo não há separação. Então, meus amados, os judeus, eles não permitiam que os gentios adorassem ao Senhor no mesmo lugar. Uma parede os separava, um de um lado, outro de outro. Então, eram essas coisas que aconteciam. Então, o templo não tinha lugar para todos eles, e se reuniam separadamente, recintos diferentes, lugares diferentes, ministrações diferentes, e não era
não estavam ali juntos, não, as paredes os separavam. Meus amados, isso é muito interessante. Hoje eu falei isso pela manhã. É interessante que a religião ou a parede, por vezes, ela nos separa. Separa você, me separa, ela traz uma separação. Porém, meus irmãos, a cruz, ela nos une. A religião separa, a cruz une. As paredes separam, mas a cruz une. E é isso que Cristo vai nos ensinar. É isso que Paulo está nos ensinando. É isso o exemplo que Paulo está dando à igreja que está em Éfeso. Ele está dizendo: olha, há uma separação da religião. Então há essa separação, uns vão para um lado, outros vão para outro. Há essa separação. Porém, Cristo, o sangue de Jesus, ele nos traz unidade. A unidade, ela é dada por Cristo, e ela é dada na cruz do Calvário, quando o véu se rasga, e falamos sobre ele hoje na escola bíblica. Meus irmãos, nós temos livre acesso ao Pai, e não há mais religião, não há mais parede, não há mais nada disso. Cristo, ele nos une, a cruz nos une, e nós agradecemos ao Senhor por isso. Amém, igreja? Então vamos lá, eu vou tentar seguir o meu esboço e vamos ler o tema. Não sei se você vai conseguir colocar. É Efésios 2, 11. Se não, leia aqui mesmo, está ali. Até o final é o 22. Portanto, lembrem-se de que, ó, isso aqui é interessante. Portanto, eu sempre falo isso aqui na igreja. Nós esquecemos isso aqui, irmãos. Por isso que eu tenho dificuldade com seguir o negócio aqui. Ele está falando: portanto, lembrem-se de quem, lembrem-se de que antes eram vocês gentios por nascimento. Ele está falando aqui, Porfírio, né? Presta atenção. Lembrem-se, quem é você? Ah, eu sou bonitão. Você não é bonitão coisa nenhuma. Você é bonitão porque Cristo te fez bonitão. Senão você não era bonitão. Lembrem-se de que antes vocês eram gentios por nascimentos e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que... O 12, por favor. Naquela época vocês estavam sem Cristo. Lembre-se disso. Lembre-se, vocês não tinham Cristo. Separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambas fez um e destruiu as barreiras, o muro da inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expresso em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Está falando judeu e gentio. Ele está dizendo: pela cruz foi destruída a inimizade. Ele veio e anunciou a paz, anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. É interessante, né? Ah, não, nós estamos beleza já. Ele falou: os de perto e os de longe. Pois por meio deles, ambos temos acesso ao Pai, por um mesmo Espírito.
Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Que bênção isso! Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Eu aprendi o que é pedra angular exatamente lá na Turquia, onde está essa igreja, inclusive, de Éfeso. A pedra angular é a pedra de sustentação. Eu já fotografei aqui, trouxe a época, eu não sabia o que era. Mas, por exemplo, em Éfeso mesmo, tem uns túneis. E aí eles têm, são ruínas, né? Então eles têm, sabe quando é um tipo de um túnel assim de pedras? Então aquelas pedras não são pedras qualquer. Elas são pedras de esquina. Essas pedras são pedras que sustentam todo aquele edifício, aquela porta, aquele túnel. Essa pedra, ela sustenta. Ele é a pedra angular, a pedra que sustenta, a pedra que tem o poder de sustentar aquela construção toda, aquele edifício todo ali. Para frente, varão. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Estamos crescendo. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, meus amados, quando nós vemos aqui o versículo 11, o Paulo ele vai dizer a esta igreja: portanto, lembrem-se de quem era você anteriormente. Meus amados, nós temos acho que a natureza humana, ela nos faz isso. E eu repito um negócio que eu tenho falado muito aqui à igreja, hoje falei na escola bíblica inclusive. Nós entramos no modo automático da nossa vida. Colocamos no automático, os carros automáticos, coloca ali e deixa o negócio ir, deixa o negócio seguir em frente. Está tudo beleza. E nós nos esquecemos de muitas coisas, de que Deus ele fez por nós e tem prometido fazer através de nós, e tem, meus irmãos, dado a nós a bênção, o privilégio de entender esse mistério da palavra de Deus, que é bendito, que é maravilhoso, que é grandioso. Então, meus amados, ele vai dizer da lamentável condição humana sem Jesus, a lamentável condição da humanidade sem Jesus. Sem Jesus não tem como nós sermos esse edifício ajustado, essa bênção. Não tem como nós sermos essa bênção toda sem Jesus. A humanidade sem Jesus, meus irmãos, não tem paz, não tem alegria. O pecado ele separa Deus e separa uns dos outros. O pecado ele faz isso. Então, sem Cristo não há descanso, não há segurança, não há esperança e não há um rei. Guarde isso. Sem Cristo não há paz, não há luz, não há descanso, não há segurança, não há esperança, não há um rei. Para você dizer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso é o que está comigo. Falamos aqui na quinta-feira, refletimos sobre Jesus lá no último capítulo de Mateus 28. Jesus fala assim, muito tempo que eu não pregava esse sermão, eu falo assim: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu, o Senhor, vos aliviarei. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não há paz, não há esperança. Sem Jesus não há alegria plena. Sem Jesus não dá para caminhar na jornada. Sem Jesus
não há força, não há refrigério. Sem Jesus não tem como nós almejarmos coisas grandes, poderosas, porque sem Jesus, dizia uma velha música, um velho hino, não dá. Então, meus irmãos, muitas pessoas voltam à religião. Eles acham que aproximar-se de Deus, tendo uma religião, já está resolvido. Eu gosto dos pastores que falam e refletem sobre isso. Irmãos, um monte aí tem religião, e muitos temem o Deus que eles servem e não estão dentro da igreja evangélica, estão fora. Muitos têm uma religião, muitos têm uma filosofia de vida, muitos imaginam que participar de um grupo é o que eles pensavam. Eu estou aqui nesse grupo, está tudo bem. Eu estou aqui nesse grupo, está legal. Eu vou lá, o termo usado é eu bato o cartão, eu mostro a minha cara, está tudo certo. Querido, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, lá no 13, mas agora, em Cristo, em Cristo. Não é a religião, não é a denominação, não é o grupo, não é nada disso. Meus irmãos, a única maneira de nos aproximar de Deus é em Cristo, é através de Cristo, é pelo sangue de Cristo. O que Ele fez na cruz, sofreu por nós, por nosso pecado. Lá, meus irmãos, Ele morreu, Ele ocupou o nosso lugar. E nós, meus irmãos, fomos livres da morte, porque Ele foi morte substitutiva no nosso lugar, e nós somos abençoados, e hoje nós temos livre acesso ao Pai, e louvado seja o nome do Senhor por isso, amém, igreja? Então, meus irmãos, isso meus irmãos, o cumprimento da palavra de Deus. Paulo está falando isso, ele vai dizer aqui no 14, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, gentil, judeu. Jesus destruiu. Então, meus amados, é o propósito eterno de Deus. Nós já estudamos o 1:10, e ele vai dizer assim, isto é, Paulo falando aqui em Efésios 1:10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então é o cumprimento da palavra em Cristo, as coisas vão convergir e nós chegamos em Cristo, no Senhor. Então todas as coisas, então ele vai usar a união dos gentios e judeus, meus irmãos, para dizer que Ele é o Salvador de todos, e só Ele pode fazer isso, e ninguém mais e nada mais, é só Jesus, e nós precisamos olhar para Ele. Queridos, nós vivemos um tempo que há muita separação, e esta separação normalmente é assim. A separação, ele vai dizer assim, irmãos, é sempre assim, a maioria das vezes. Eu vou usar o Gabriel para não usar o Flávio. Então o Gabriel, ele serve ao Senhor em outra denominação. Aí ele vai falar assim, o meu negócio lá é melhor do que o seu, viu? É melhor? É melhor. Aí eu vou falar para ele, não, o meu é melhor do que o seu. E aí sabe o que nós fazemos? Levantamos um muro e criamos divisão entre um e outro. E o Senhor, meus irmãos, não nos chamou para dividir, Ele não nos chamou para separar. É isso que Ele está falando para os judeus e os gentios. Ele não disse assim, não, briga com esse Gabriel e manda esse barbudo de volta para Campinas de bicicleta. Ele não mandou fazer isso, irmãos.
Ele falou assim: há uma parede e você precisa quebrar essa parede, e você precisa juntar-se um com o outro e desfrutar desse acesso ao Pai, que só pode ser feito pelo Espírito Santo de Deus. Só pelo Espírito é que nós vamos chegar a essa bênção. Então, meus amados, não tem essa que um grupo tem acesso maior do que o outro. Não tem essa. Estou dizendo, meus irmãos, de pessoas sérias, de cristãos sérios, de igrejas sérias, de pessoas que servem com seriedade ao Senhor. Não tem essa. Ah, maior, menor, que sou eu, e não sei o quê. Meus irmãos, isso acaba gerando conflito entre a própria igreja. E veja o que acontece hoje no mundo. Meus irmãos, é uma tristeza isso tudo que vemos e ouvimos. Escândalos, escândalos, escândalos. E nós devemos lembrar que nós fomos salvos pelo mesmo Evangelho, o mesmo. Não foi um para esse moço e não foi um para mim. Não foi um para o Augusto e um para o Elvis. É o mesmo Evangelho que salvou um, salvou o outro. O mesmo Cristo que salvou um, salvou o outro. O mesmo preço que foi pago para um, foi pago para o outro. Então não há separação, isso está anulado. Então, meus irmãos, e ele vai dizer, a igreja, ela é um edifício. E ele fala assim, portanto, no 19, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então ele vai falar desta igreja, que não é coisa qualquer. Ela é uma obra projetada por um grande arquiteto, que é o próprio Senhor. Não é qualquer coisa. Não é, meus irmãos, esse amontoado de pedras. O Senhor organiza essa igreja que é dele. Ele não pega, meus irmãos, as pedras e jogam aleatoriamente para qualquer lugar e fala, vai empilhando aí, vamos ver o que dá. Não é isso aí. A igreja do Senhor não é isso. A igreja do Senhor, meus irmãos, é obra-prima do amor de Deus. A igreja, você e nós somos essa obra-prima. E por vezes nós não valorizamos isso. E entramos no modo automático e vamos no automático. Então, meus irmãos, ele organiza a igreja com um propósito, para a glorificação do seu nome, para a exaltação do seu nome. Organiza a igreja para que ela seja esse organismo vivo, poderoso, maravilhoso, que avança cada dia e avança para a glória de Deus Pai. Então, meus amados, eu não sou, e sempre falo isso aqui, eu não estou aqui preocupado com o templo, as quatro paredes, porque o próprio Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra. Não é isso aqui o valor. O valor, meus irmãos, é nós sabermos que ele forma a comunidade dos santos. Lá em Atos ele fala, os do caminho estão vindo. O próprio Paulo fala, e quando fala dos do caminho, eles falam de um povo diferenciado, um povo que é referência, um povo que tem testemunho, um povo que anda de cabeça erguida a despeito das circunstâncias. Ele olha para a igreja e diz, o couro está comendo, mas existe um povo que anda de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Tem luta sim, tem dificuldade sim, mas crê que há um Deus que nos uniu e que nos faz marchar a cada dia para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então, meus irmãos, nós servimos ao Senhor na igreja. O Pedro vai falar, nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido por Deus. Aleluias. Pensa num trem top. Eu adquirido por Deus, eu tirado, meus irmãos, de um lugar horroroso e trazido
para a presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, nós devemos oferecer, meus irmãos, ao Senhor a nossa vida todos os dias, oferecer o nosso louvor, oferecer a nossa adoração, oferecer, meus irmãos, como oferta mesmo, que agrada, viva, que adora, que glorifica, que exalta esse Deus, que diz: é muito bom poder fazer esta obra, é muito bom. Então, meus amados, o Senhor, Ele demonstra amor pela igreja, e Ele mostra isso. Estou dizendo igreja, meus irmãos, não essas quatro paredes, não o templo, o lugar da celebração. Então Ele mostra o amor através da igreja. E fazer parte da igreja, meus irmãos, é estar fazendo parte da história da redenção, de um livro que ainda está sendo escrito. Terminou lá em Hebreus capítulo 11, a Galeria dos Heróis da Fé, mas depois essa história continua com os demais irmãos. E quantos, meus irmãos, de homens simples, homens muito simples, meus irmãos camponeses, vimos aqui a nossa irmã Epifânia. A Epifânia tem quase 90 anos, aquela senhora que apareceu aqui, ela canta um hino da harpa, lá nós não gravamos, mas ela com 90 anos, ela é a mãe do Moisés, que todos do ministério, os mais antigos conhecem, que sempre foi contada a história dele, que ele tem as pernas, mas elas são, tem aqui essa parte de baixo, mas elas são imóveis, paralisadas, e ele anda de joelho a vida inteira. Esse menino cresceu na igreja, ela trazendo ele de carrinhola para a igreja, para servir ao Senhor. Hoje ele já é um moço, foi adolescente, estava na igreja, criança na igreja, agora um jovem, meio que revoltado com o evangelho do Senhor, não quer ir, e ela faz força para levar ele. Estava lá no aniversário. Meus irmãos, essa mulher está lá nessa igreja que tem 44 anos, há 44 anos ela está lá, ela é uma referência, ela é uma bênção. A igreja, ela é contada por essas vidas, e nós podemos contar a história das Epifânias, nós podemos contar a história do Walter, podemos contar a história de tantos outros que lá no passado, meus irmãos, pagaram um preço muito alto para que isso chegasse até nós. Passaram, meus irmãos, homens muito simples a homens muito eloquentes, para que a igreja ela fosse construída e constituída. E a história da igreja, ela continua. A história da igreja, ela deixa os seus mártires. A história da igreja, ela deixa os valentes, os vitoriosos. Ela deixa um povo que renunciou todas as coisas do mundo para dizer: vale a pena seguir Jesus, vale a pena estar com Jesus, vale a pena estar com o Senhor. Amém, igreja? Então, meus amados, nós servimos como? Você serve, já diz, né? Servo é servir. Você serve através do serviço, você serve através do amor, você serve dando testemunho a cada dia da sua vida. E é isso que Paulo está dizendo, que você, enquanto igreja, possa glorificar o Senhor, que você possa cada dia não ser vergonha para o evangelho, mas que você seja um homem, uma mulher, que quando disser que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tenha um testemunho para dizer: há um Deus que cuida da minha vida, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Que eu e você possamos olhar para esta palavra. A religião separa muitos, não poucos, irmãos, muitos, mas a cruz, ela nos une. Nós somos unidos pela cruz. Eu devo ser unido nós somos unidos aqui pela cruz. A história nos deu o privilégio de poder contar essa história juntos, e nós estamos unidos para a honra, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Que você não pare
que você siga em frente, que você não desista. Muitos desistiram, mas que você não desista. Marche rumo a Jerusalém celestial, sabendo que não há mérito em você. Foi Cristo que te escolheu, e te escolheu para uma obra poderosa, sobrenatural, e Ele vai cuidar de você. Ele não vai te deixar. Ele não é um pai que pegou na mão e solta, e vai ver o que dá agora. Não, Ele vai com você até o fim. Ele pode permitir que você tenha luta, Ele pode permitir que você tenha dificuldades, Ele pode permitir, mas tudo isso é para que você, enquanto servo, enquanto discípulo, você melhore. Não é para você piorar, é para você melhorar, e que você e que eu possamos melhorar a cada dia, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Deus seja louvado, Deus seja glorificado, Deus seja exaltado. Curva a sua cabeça e nós vamos orar. Pai,